Fala, professor! Olá, eu sou Fabiana Esteves e este é o Fala Professor, programa de entrevistas com docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nesta edição, vamos conhecer um pouco da trajetória profissional e das pesquisas da professora Lourinalda Oliveira. A professora Lourinalda é graduada em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Ciências Farmacêuticas pela mesma instituição e doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência na área de Química de Produtos Naturais Biomonitorados, com ênfase em microbiologia. Trabalha com pesquisa e extensão com plantas medicinais de uso tradicional, endêmicas do bioma Caatinga e da Mata Atlântica, além de coordenar o Laboratório de Química Aplicada e Fitoterapia da UFRPE. Professora, o que motivou sua escolha pelo curso de farmácia? Eu sou farmacêutica, farmacêutica industrial. Me formei em 1995 na Universidade Federal de Pernambuco. Quem me motivou a fazer esse curso foi meu pai, Ele era uma pessoa, voltada para essa questão da alimentação saudável, dos medicamentos. Ele queria, a princípio, que eu fizesse medicina. Mas na minha época, como eram 3 opções, ele fez Coloque Farmácia, que farmácia é um curso bom. E eu sempre gostei muito de estudar química e sempre gostei muito da área de biologia também. Então, o curso de farmácia, ele estuda, essa parte química e a biologia. E aí, se a gente for pensar isso no amplo da dinâmica, a gente ia ver um ser vivo, na frente da gente, com todas as possibilidades, de saúde, Então, tanto é que o curso de farmácia, a gente não tem anel de esmeralda, não é verde. O nosso é de topázio, que é uma pedra amarela, que ele está sempre fortemente mostrando a questão do medicamento, da produção do medicamento, do apoderamento, que nosso símbolo é um cálice, com a serpente. E aí já mostra essa serpente que faz parte, mostrando a questão da cura, E pode levar também a uma intoxicação, da vida e da morte, Então o farmacêutico, ele tem esse conhecimento, amplo sobre a questão química e sobre a questão biológica, na produção do medicamento, E aí, na época, a minha geração, elas iam fazer muito farmácia bioquímica, que são aqueles farmacêuticos que se dedicam a fazer exames laboratoriais, exame creatinina, colesterol, E eu não me identificava com isso. Eu gostaria de trabalhar com a questão do medicamento. Então eu comecei a fazer iniciação científica na área de Química de Produtos Naturais, que é uma área que eu estudava, isolava substâncias ativas, tanto de origem animal, como de origem de micro-organismo e de origem vegetal, e sempre testava para conseguir uma atividade biológica daquele extrato, daquela substância que eu conseguia isolar já na graduação. Então, quando eu terminei a minha graduação básica de farmácia, eu me especializei em indústria. Eu já vim da minha graduação com a formação de iniciação científica na área de Química de Produtos Naturais, que me levou a fazer mestrado em Ciências Farmacêuticas, na área de Química de Produtos Naturais, e doutorado em Química, na área de Química Orgânica e subárea Química de Produtos Naturais também. A senhora coordena desde 2012 o projeto Farmácia Viva da UFRPE. O que é o Farmácia Viva e a que se propõe esse projeto? Esse nome Farmácia Viva foi um nome idealizado pelo professor farmacêutico Francisco Abreu Matos, Ele que usou essa terminologia, que é bem conhecida na região Nordeste, se tratando das plantas medicinais, O plantio das plantas medicinais para a produção de remédios, Remédios caseiros, Então, esse projeto Farmácia Viva, ele já existe um bom tempo lá na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E aí, com a minha vinda para aqui, para a universidade,
primeiro projeto ele foi elaborado na forma de um projeto de extensão, certo? E aí, em segundo momento, ele foi renovado, esse projeto de extensão, então ele começou com 2 anos como bolsista e um projeto de ESO também, de uma nossa, do curso de agronomia. E aí hoje a gente vai fazer uns 3 anos que o projeto existe, e no início a primeira coisa que foi realizada foi a implantação da horta, né? Da horta farmacobotânica, que é uma horta que ela tem mais de 30 espécies de plantas medicinais que foram introduzidas de acordo com a lista da Anvisa, né? Das plantas medicinais que são permitidas para o consumo, né, humano. Que já fizeram vários estudos, né, científicos, farmacológicos em relação à toxicidade, a dose ideal para ser utilizada, não é? E aí a farmácia viva, ela é uma farmácia que requer muitos cuidados, né? Um deles, a nossa, ela se baseia na produção orgânica, né, e agroecológica. Então a gente tem a parte da compostagem que a gente faz para estar alimentando a matéria orgânica da planta. A gente tem um cuidado de estar plantando as plantas consociadas, né, e não em leirões de monoculturas de espécie, para que elas possam sofrer menos herbivoria, né? E esse controle biológico ele acontecer naturalmente, né, pelo consórcio dessas plantas. E a ideia, o público-alvo dessa horta são os alunos de graduação dos cursos de agronomia, medicina veterinária, economia doméstica, biologia, né? Também as crianças dos projetos de extensão, elas também vêm aqui e conhecem a horta. A ideia é que os alunos vivenciem plantio, produção de mudas e também vão para o laboratório fazer esse cata dessas espécies para poder reconhecer essa planta em qualquer lugar que eles estiverem, né? E guardarem se quiser. E também conscientizar, né, do uso correto, da preparação correta desses chás, fazer um lambedor, fazer um sabonete, né, que já é a produção de remédios caseiros, que aqui na universidade a gente trata mesmo como produção de fitoterápicos, né, que é o nome técnico para essa forma, né, de medicamento. Sobre o uso de plantas medicinais pelos agricultores do assentamento Chico Mendes 3, quais os ganhos observados sobre a qualidade de vida deles? Bom, o projeto, não é, esse projeto da Farmácia Viva, o público-alvo, né, além dos alunos da graduação, das crianças da extensão, são os assentados, né, do MST. Então a gente trabalha também com jovens agricultores também dos assentamentos. E é um assentamento que a gente vem trabalhando já faz um tempo, é o assentamento Chico Mendes 3, né? Então, a priori, a gente fez um diagnóstico de saúde para saber as principais, né, doenças que essas pessoas crônicas ou agudas, né? E aí, baseado nisso, um segundo momento, a gente fez um questionário para saber sobre a aceitação deles, o uso das plantas medicinais, de onde veio esse conhecimento, se foi indígena, quilombola, se foi um raizeiro, se foi um vizinho. E aí depois a gente tem a preocupação de saber a origem dessas plantas, né? Porque no assentamento, quando eles chegaram lá, não tinha nada, né? Então, como eles introduziram essas plantas medicinais? Se já eles encontravam lá próximo, né, que tem uma mata, ou se foi alguém que indicou, trouxe por semente, trouxe por muda, não é? E aí a gente identificou mais de, 200 plantas medicinais, né, de espécies e de famílias, gêneros variados, né? Muitas pessoas plantam na sua parcela essas plantas medicinais, mas muitos adquirem as plantas medicinais através de feira, né? Então, aí o muito interessante desse trabalho é quando a gente vê a questão das espécies de plantas medicinais que caem em desuso, como aconteceu, né, com o quindim. Então, ela se deparou com esse nome, a gente foi na literatura, não tem nada sobre ele, e hoje a gente está tentando fazer uma complementação desse conhecimento
indo atrás do raizeiro que ele pega a planta, porque essa planta ele não planta lá, mas ele usa, né? No caso, a dona Maria Lúcia, né, a agricultora. Isso chamou muita atenção para a gente, porque a maioria das plantas que foram catalogadas, né, que todas elas foram coletadas, foram feitas cicatas lá do assentamento Chico Mendes, são plantas que estão na nossa lista, né, na relação, né, de plantas medicinais da Anvisa. E uma outra espécie, como o quindingue, é que não tá, né? Então, a gente a priori nunca ouviu falar, mas aí quando a gente foi buscando atrás do conhecimento, a gente viu realmente que essa planta existe, porque a gente pode cair na questão da sinonímia, né? Uma mesma planta, ela pode ter 3 nomes diferentes, né? E ser aquela mesma espécie. Então a gente tem que ter cuidado para a sinonímia. Então, por isso que quando a gente pega uma planta medicinal que a gente não sabe tem um nome diferente, a gente tem que fazer esse cata, levar para um botânico, para que o botânico consiga reconhecer aquela espécie mesmo, para a gente ter a veracidade dela. Isso é muito importante, porque daí a gente tem a introdução de novas espécies de plantas medicinais com novas propriedades farmacológicas e vai dar mais autonomia ainda, né, aos assentados, né, para a gente, para a população, ou mais outra planta indicada para tratamento, né, no caso de doenças, né, quando a pessoa tiver sentindo um mal-estar, alguma coisa. Esse termo doença para mim é muito forte, né, para voltar a um equilíbrio, né, no corpo, sem agredir tanto, né, o corpo como os medicamentos alopáticos fazem, né. Então, a gente observou que lá no assentamento existe uma aceitação muito grande do uso das plantas medicinais. Nós observamos também que eles plantam, como eu já falei, e que muita gente planta no assentamento, mas eles não fazem intercâmbio de plantas, porque como tem o pau-d'alho e tem São Lourenço, eles nem sabem que um outro planta. Então, a gente está numa fase do projeto de tentar intercambiar essas plantas medicinais que existem dentro do assentamento Chico Mendes, e a ideia principal era fazer uma horta coletiva, né? Hoje a gente tem trabalhado numa perspectiva de uma demanda que vem do Ministério da Saúde, de estar fazendo com que esses assentados que tenham interesse de estar plantando nas suas parcelas plantas medicinais que possam atingir uma certificação e que sejam coletadas para a produção de fitoterápicos no SUS, né? Então, porque os assentados do Chico Mendes, eles já trabalham na perspectiva de produção orgânica, né, com base agroecológica. Isso é extremamente importante para a produção de um medicamento fitoterápico sadio, né, que essa planta ela realmente passe, porque a planta medicinal é uma planta alimentícia também. Então, o assentamento Chico Mendes, ele tem esse perfil, né, já que os projetos que têm sido desenvolvidos lá, tudo com base, né, no conhecimento agroecológico, né, na construção do conhecimento agroecológico, e isso é um caminho, né, para a certificação, já que a gente não sabe como essas plantas medicinais, esses chás que são comercializados, têm o mesmo cuidado de não estar usando agrotóxicos, né, na produção. Então, hoje, a gente está num ponto lá de fazer, né, essa discussão com os agricultores sobre as medicinais, né, em relação à autonomia, em relação à saúde, porque a distância para posto de saúde lá é muito grande, né, onde eles são localizados, e já foram realizadas várias oficinas de fitoterápicos lá, mas a gente está tentando trabalhar com eles agora mais em busca da certificação do plantio mesmo, porque a gente observou que eles têm um interesse maior para o plantio do que para a produção de fitoterápicos. Talvez futuramente, se a gente conseguir organizar um grupo de mulheres lá no assentamento, ou a gente observa que no assentamento tem muitas pessoas idosas, né? Se a gente conseguir, depois que veio a energia, né, para o assentamento, se conseguir agregar jovens, né, fazer um grupo de jovens e mulheres, a gente consiga avançar na questão da produção de fitoterápicos, porque aí, com a certificação, a ideia é que eles possam vender
essas plantas medicinais bem certificadas na forma de chá, nas suas bancas, assim como alguns fitoterápicos também. Nos fale um pouco sobre o projeto Contribuição Interdisciplinar das Plantas Medicinais no processo ensino-aprendizagem. Esse projeto, para a gente, tem sido muito desafiador, né? Porque trabalhar com crianças, né, da educação infantil, uma perspectiva da construção do conhecimento agroecológico é bem interessante, né? A forma com que as crianças estão abertas para esse tipo de trabalho. Então, o trabalho está sendo realizado na escola Mundo Esperança, que é localizada aqui próximo à Universidade Rural de Pernambuco. Ela está inserida dentro da comunidade do Sítio dos Pintos. Então, todas as crianças, elas são moradoras, né, dessa comunidade. E a gente tem faixa etárias, a gente faz um rodízio, né, semestral de faixa etária escolar. O ano passado, nós trabalhamos com o terceiro ano, não é? E a gente trabalha numa perspectiva da soberania alimentar, da segurança alimentar, né? E a priori as crianças passam por uma visita na feira agroecológica, então elas vão lá, elas começam a conviver naquele ambiente, elas vão experimentar as hortaliças, elas vão experimentar, né, na nossa feira aqui do Chico Mendes, a feira agroecológica, nós temos o Terra Vida, que trabalha com alimentos processados, então eles experimentaram hambúrguer de jaca, pão integral, né, bolachas, e daí eles selecionaram uma receita para fazer na escola, que foi o hambúrguer de jaca. Então a gente tem um momento do trabalho que a gente vai para a cozinha com as crianças, então a gente começa a fazer o planejamento com eles, participativo, de como seria esse alimento. Então a gente teve um momento que a gente listou, vamos fazer uma salada de fruta. Então, na outro momento do encontro nosso, eles trouxeram as frutas. Então a gente não disse qual eram as frutas. A discussão que a gente fez com eles era pé de quê, né? Então a gente colocava a fruta que eles trouxeram, aí falava manga, como é o nome da árvore da manga? Aí eles falavam mangueira. Como é o nome da árvore da uva? Eles, uveira. Aí a gente, epa, uveira? É, professora. Então, o trabalho da gente é um trabalho em construção, junto com a professora de classe, que é a principal. Ela sempre está dando um feedback para a gente em relação a como a classe está sendo conduzida. Então, para a gente fica muito feliz, porque é sempre positivo, né? A criança, elas percebem que elas ficam mais concentradas na atividade, elas ficam contando os dias para que a universidade, quando é que a universidade vai chegar lá para fazer os trabalhos com ela. Além desse trabalho de soberania alimentar, que está relacionado do fazer o alimento, né, para trazendo para as crianças questões saudáveis, né? Na feira agroecológica, os agricultores falam que não tem veneno naquela comida, mostram que são eles que plantam. A ideia é a gente levar as crianças no assentamento para ver como é que eles fazem. Tem um momento que as crianças passam tempo aqui na horta, na universidade, antes da implantação da horta na escola. Então eles vêm conviver com a terra, né? Ver como é um plantio, ver algumas plantas medicinais, porque a horta deles não é só medicinais, é alimentícia também. Tudo que a gente introduz na horta, a gente conversa com eles antes, o que eles gostam de comer. Então alguns já trazem as sementes de casa, né? Para a gente fazer a sementeira e plantar. No processo da horta está envolvido um técnico da universidade, um agricultor do assentamento Chico Mendes, né? E eu também, além das crianças. Então, a gente divide, geralmente tem 20 alunos, então a gente divide de 5 em 5 para trabalhar na horta. E em outros momentos, as crianças também fazem algumas atividades lúdicas, né? Então, as crianças pulam corda, as crianças cantam, as crianças dançam, as crianças pintam. Então, a gente teve um momento que elas pintaram vários quadros da vivência que elas tiveram na feira. Então, elas foram na feira agroecológica e no nosso outro encontro a gente deu tinta para eles pintarem, para dizer o que mais ficou na visita da feira. Então, antes da gente chegar na feira, tem um baobá, né, bem grande lá na praça. E a gente foi dar o abraço no baobá.
Então, teve crianças que só desenhou o baobá. Então, aquele momento para ela foi sagrado, né? Ela achou, ela se identificou com aquele momento. Então, só tinha desenho de baobá. Quase não tinha desenho de barraca nem de legumes. Então, hoje o projeto tá, esse ano, a meta da gente é visitar as casas, né, dessas crianças para ver o que elas plantam ou o que elas comem. No início do trabalho a gente faz uma sondagem com eles, que eles desenharam, o que eles gostavam de comer. E a gente também faz um trabalho com eles em relação ao lanche, né? Porque o lanche que é servido na escola, ele é terceirizado, né? De péssima qualidade. A cozinheira, ela não cozinha mais na escola, ela só pega o lanche pronto, que vem embalado no saco plástico e passa para a criança. E a gente tem colocado esses hábitos na universidade, porque a ideia é, com a autonomia da horta, as crianças irem na horta e comer salada de 9 horas da manhã, na hora do lanche, né? Comer uma fruta, a gente está plantando fruteiras, a escola não tem praticamente árvores. E a gente já começou a fazer algum planejamento, que a ideia é tentar fazer um sistema agroflorestal, microsistema agroflorestal na escola, né? E que a criança possa perceber todo esse processo. Então, a meta da gente hoje é trazer esses pais para dentro da escola, com as nossas frequentes visitas que vai começar agora, junto com a criança, né? Em outro período, para conhecer realmente o que elas plantam. Então, as crianças começaram a ter o hábito de guardar as sementes, né? Elas participaram do Seminário Internacional de Agroecologia e conheceram o banco de sementes lá do IPA, de Garanhuns. Então, elas pediram várias sementes, porque elas querem montar o banco de semente delas e trazer e mostrar que elas têm um banco de semente. E a ideia esse ano, com o seminário de plantas medicinais, dialogando o saber acadêmico com o saber popular, a gente tem um eixo, que é justamente essa parte de educação infantil, em que as crianças vão expor todos os trabalhos e atividade. Vai vir a professora da escola para falar do trabalho, né, que está sendo realizado, porque é um trabalho de construção, né, junto com a comunidade e a universidade. Então, a gente está tendo uma experiência única, né? Porque tem alguns trabalhos como esse sendo desenvolvido no Brasil, não é? E a gente está sempre buscando, né? Intercambiar essas experiências no Brasil para a gente estar dialogando nesse processo, porque a criança ela pode levar, né, esse hábito para dentro de casa, levar esse conhecimento, mas se a gente ficar só na escola, não for para dentro da comunidade, a gente não consegue ter esse envolvimento, né, maior da comunidade na escola. Então, por exemplo, a gente tinha mães que mal frequentavam a escola e que hoje já passou a frequentar mais a escola por causa de uma oficina de produção de sabonete à base de plantas que a gente fez. Então, ela se interessou, ela se identificou, né? Ela fez, professora, eu já faço caixinha de papelão. Então, se eu fizer o sabonete com a caixinha de papelão, eu já posso vender, né? Então, ela já via uma questão socioeconômica envolvida, né? Do fazer e da escola ajudando essa mãe ajudando a escola. Então, está sendo um processo muito interessante para a gente. Professora, a gente sabe que a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e que o uso desmedido dos seus solos e recursos naturais está deixando a região bastante degradada. A senhora tem desenvolvido um trabalho de sustentabilidade no sertão do Pajeú. Nos fale mais sobre isso. O projeto de pesquisa, né, que é conservação e uso sustentável da biosfera caatinga, a gente tem um dos objetivos é trabalhar com as plantas medicinais que estão localizadas no semiárido, né, de Pernambuco, especificamente no sertão do Pajeú. Então, a gente fez um levantamento, né, de muitas espécies medicinais, né, que foram relatadas pelos índios lá do Vale do Catimbau, né, pela população, né, dos sertanejos na área de Serra Talhada, de Afogados de Engajeira. A gente trabalhou com vários municípios daquela região. E a gente observou que tem muitas dessas plantas medicinais já ameaçadas de extinção, né?
Então, o projeto, né, Conservação e o Sustentável, a gente observou que muitos raizeiros da região, eles quando tiram a casca, né, tem muitas árvores que morrem, porque eles pegam e fazem, né, o círculo completo da retirada da casca. Então não tem como mais passar, então acabam morrendo. Então a gente trabalha com essa questão da conscientização, da conservação e do uso, né? A questão da sementeira, né, do cuidado das sementes dessas plantas no sertão. A gente tem um cuidado de não enfocar só as medicinais, mas pensar também nas plantas que são responsáveis pela mata ciliar, né? Por exemplo, nesse trabalho de conservação, a gente conseguiu identificar uma árvore de 2 exemplares do pajeú, né? Que muita gente não sabe, mas o pajeú, ela é uma arbórea e ela era encontrada na mata ciliar do rio Pajeú, e por isso que o rio Pajeú tem o nome do rio Pajeú, né? Então, a gente, quando está trabalhando, né, fazendo essas coletas, além de agregar a questão da saúde, né, a questão da sustentabilidade, né, porque tem uma questão do madeiramento, né, para carvoeria, né, que hoje a PNE, né, ela tem esse cuidado de fazer o sabiá, fazer esse trabalho com a mata, né, de conseguir fazer o manejo florestal sem agredir, né. O trabalho, ele tem essas características de levar para a população, né, esse cuidado em relação ao semiárido, né, essa fase de estiagem, né, e essa fase de chuva, né, que o semiárido sofre, que fica tudo verde, lindo, maravilhoso. E quando a gente compara a aroeira do sertão com a aroeira da Mata Atlântica, a gente vê que, apesar delas serem bem parecidas, né, o teor de taninos, por exemplo, de compostos fenólicos na do sertão é muito superior em relação a daqui, né? Tanto é que pela Anvisa, a que pode ser utilizada para medicamento fitoterápico tem que ser a zona da Mata Atlântica, porque lá é mais tóxica, né? Porque produz mais. Então, para você ter ideia da caatinga, do bioma caatinga, como ele é rico, né? A flora, né? Essa questão de transição da estiagem, né, para o inverno, ela só vem a fortalecer, né, a agregar mais princípios ativos, né, em relação à da Mata Atlântica. E é um bioma muito frágil, né, porque no período da estiagem ele fica muito fragilizado com a questão das queimadas, né, mas só dá uma garoinha, ela já brota, fica lindo, né? Eu acho lindo tanto o período da estiagem como o período do inverno, né? Que está tudo verde. Todos dois são belezas diferentes e que têm potencialidades, né, terapêutica, farmacológica diferente, tanto na estiagem quanto também está na parte que ele está toda a foliar, né? Todo coberto de verde. Então a gente tem essa pesquisa com esse projeto que é uma preocupação constante para a gente, né? Essa conservação do bioma caatinga, né? O Comitê da Biosfera Caatinga, né, que faz parte do governo do estado de Pernambuco, que eu também faço parte, ele tenta divulgar, né, as belezas da caatinga, preservação, conservação, né, a sustentabilidade, né, de várias áreas, né, em relação à água, à agricultura familiar, né. E a gente aqui dá um enfoque mais para a parte da flora, né? Mas a fauna também, tudo é importante no bioma caatinga. Chegamos ao fim desta edição e agradecemos pela contribuição da professora Lourinalda. O programa teve a produção e apresentação de Fabiana Esteves, consultoria de Silvio Gleison B e coordenação do professor Francisco Caporal. Na técnica, Matheus Bernardo. Uma produção da Rádio Web Agroecologia, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rádio Web Agroecologia.